Você já viu seu filho perder o controle por algo pequeno? Talvez uma briga com o irmão, uma nota mais baixa do que esperava, ou até mesmo um simples não que você precisou dizer. Se você é pai, mãe ou educador, sabe como esses momentos podem ser desafiadores. Ver uma criança explodindo de raiva ou se fechando em silêncio é doloroso, especialmente quando não sabemos exatamente como ajudar. A boa notícia é que existem ferramentas práticas que podem transformar esses episódios em oportunidades de crescimento. Neste vídeo, vamos explorar como lições da filosofia estoica podem ajudar nossos filhos a aprenderem a responder, em vez de reagir, desenvolvendo resiliência, paciência e inteligência emocional. Hoje, muitas crianças e adolescentes vivem em um turbilhão de emoções. Eles ainda não têm maturidade suficiente para lidar com frustrações e, diante de situações difíceis, acabam reagindo de forma impulsiva. Gritam, choram, batem portas ou até mesmo descontam em colegas e irmãos. Isso não acontece porque são mal educados, mas porque ainda não aprenderam a treinar suas emoções. O problema é que, quando essas reações não são trabalhadas, a consequência se espalha. Dentro de casa, o clima se torna pesado. Na escola, surgem dificuldades de convivência. E, com o tempo, essas crianças podem crescer sem as habilidades necessárias para lidar com conflitos maiores, tornando-se adolescentes e adultos inseguros, ansiosos e despreparados para os desafios da vida. Mas existe um caminho diferente. Há quase 2000 anos, os filósofos estoicos já falavam sobre a importância de aprender a responder às situações com consciência, em vez de reagir de forma automática. Marco Aurélio, imperador romano, escrevia em seu diário pessoal sobre como manter a calma diante de crises. Epicteto, que nasceu escravo, ensinava que a liberdade verdadeira não vem de controlar os outros, mas de controlar nossas próprias reações. Sêneca aconselhava que a raiva é uma forma de fraqueza e que a verdadeira força está em permanecer sereno. Essas ideias, que ajudaram pessoas a enfrentar guerras, perdas e injustiças, podem ser adaptadas para a realidade das nossas casas e escolas. Se até imperadores e filósofos precisavam aprender a responder e não reagir, imagine quanto nossas crianças podem ganhar ao praticar isso desde cedo. A primeira ferramenta prática que podemos oferecer aos nossos filhos é a pausa consciente. Em um mundo onde tudo acontece rápido e as emoções parecem explodir sem aviso, ensinar uma criança a parar por alguns segundos pode ser transformador. A pausa consciente é simples. Quando a criança se sentir prestes a explodir, ela aprende a respirar fundo, contar até 5 ou até mesmo fechar os olhos por alguns instantes. Pode parecer pouco, mas esse espaço entre o estímulo e a resposta é o que faz toda a diferença. Imagine dois irmãos brigando por um brinquedo. Normalmente, a cena termina em gritos, empurrões e lágrimas. Mas se um deles aprender a dar essa pausa antes de reagir, é como se tivesse uma chance de escolher outro caminho. Essa ferramenta ajuda a criança a perceber que não é escrava de suas emoções, mas que pode aprender a conduzi-las. Para os pais, significa menos conflitos em casa e mais oportunidades de ensinar calma e equilíbrio. A segunda ferramenta estoica é o diário das emoções. Marco Aurélio escrevia todos os dias, refletindo sobre suas dificuldades, dúvidas e conquistas. Para uma criança, essa prática pode ser adaptada de várias formas. Escrever algumas frases simples sobre como se sentiu durante o dia, desenhar situações que a deixaram feliz ou triste, ou até usar símbolos, como carinha sorrindo ou chorando. O objetivo não é criar um hábito perfeito, mas oferecer um espaço seguro, onde a criança possa externalizar o que sente. Imagine seu filho chegando da escola frustrado, porque foi excluído de um jogo. Em vez de guardar a dor ou explodir em raiva, ele pode registrar essa experiência.
Esse processo simples ajuda a reconhecer e dar nome às emoções, algo essencial para desenvolver inteligência emocional. Com o tempo, o diário se torna um reflexo da jornada de autoconhecimento da criança. Para os pais, é uma ferramenta de conexão. Ao revisar os registros juntos, é possível compreender melhor o mundo emocional dos filhos. A terceira ferramenta é a compreensão do que está sob nosso controle e do que não está. Esse talvez seja um dos pilares mais importantes do estoicismo. Entender que não podemos controlar tudo, mas podemos sempre controlar a forma como reagimos. Para uma criança, essa lição é valiosa. Ela precisa perceber que não pode controlar as notas que já recebeu, o comportamento de colegas ou as palavras de um professor, mas pode decidir como lidar com essas situações. Se sofreu bullying, não pode mudar o que disseram dela, mas pode escolher não acreditar nas ofensas e buscar apoio em adultos de confiança. Se perdeu um jogo, não pode mudar o placar, mas pode escolher treinar mais e voltar mais forte. Ao aprender essa distinção, a criança se torna mais resiliente, menos refém de circunstâncias externas e mais preparada para enfrentar o mundo. Agora, imagine como essas três ferramentas funcionam juntas no dia a dia. Em casa, quando surge uma briga entre irmãos, o primeiro passo é a pausa consciente, respirar antes de explodir. Depois, no diário das emoções, a criança pode registrar o que sentiu durante o conflito. E, finalmente, ao conversar com os pais, ela aprende a separar o que estava sob seu controle, como escolher não bater ou não gritar, do que não estava, como o fato de o irmão ter pegado seu brinquedo. Na escola, diante de uma nota baixa, o processo é semelhante. Em vez de se desesperar, a criança pode pausar, registrar sua frustração no diário e depois refletir sobre o que estava sob seu controle, como estudar mais, e o que não estava, como a prova já corrigida. Em esportes ou jogos, a mesma lógica se aplica. Com o tempo, essas práticas se tornam naturais e ajudam a transformar crises em aprendizado. Quando os pais e educadores aplicam essas ferramentas, a transformação é visível. As explosões de raiva diminuem, as frustrações deixam de ser monstros incontroláveis e os conflitos em casa ou na escola se tornam menos frequentes. Aos poucos, as crianças começam a desenvolver paciência. Aprendem que podem lidar com derrotas sem se desmoronar, que podem enfrentar bullying sem perder a autoestima, que podem esperar sua vez sem se desesperar. Mais do que isso, desenvolvem inteligência emocional, a habilidade de reconhecer, compreender e gerir as próprias emoções e também se colocar no lugar do outro. Essa é uma das competências mais importantes da vida moderna, não apenas para a infância, mas para qualquer fase. E talvez o ponto mais importante seja este: ao ensinar nossos filhos a responder em vez de reagir, não estamos apenas ajudando a evitar brigas ou crises momentâneas, estamos preparando-os para a vida adulta. Imagine o quanto essa geração pode ganhar se aprender desde cedo que não precisa ser refém das próprias emoções. Jovens mais resilientes, adultos mais conscientes, cidadãos mais preparados para enfrentar os desafios de um mundo cheio de pressões. Esse é o verdadeiro presente que você, como pai, mãe ou educador, pode dar. Por isso, a mensagem que quero deixar hoje é simples. Cada vez que seu filho estiver diante de uma frustração, você tem a chance de transformar esse momento em aprendizado. Basta lembrar das três ferramentas estoicas: a pausa consciente, o diário das emoções e o controle do incontrolável. Se aplicadas com paciência e consistência, elas não só trazem paz ao presente, mas constroem um futuro mais forte. Se este vídeo trouxe valor para você, compartilhe com outros pais que enfrentam os mesmos desafios. Deixe nos comentários como você tem ajudado seu filho a lidar com as emoções e quais situações gostaria de ver discutidas em futuros vídeos. Aqui no canal,
continuaremos trazendo ferramentas práticas para educar crianças mais resilientes, pacientes e emocionalmente inteligentes. Ensinar seu filho a responder em vez de reagir pode ser um desafio, mas também é uma das maiores demonstrações de amor e cuidado que você pode oferecer.